Beleza. Olha, meus amigos, já com a gente aqui, o vereador pode voltar aí a ligar pra gente, 8h15, doutora Graça Varela, juíza do trabalho. Doutora Graça, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Prazer tê-la aqui, querida. Igualmente, é um prazer estar aqui, uma oportunidade de conversarmos sobre um assunto que está aí causando grande furor, né, em Brasília principalmente, em todo o Brasil, em razão do que estamos vendo aí, essa tentativa de precarizar as relações de trabalho. Beleza, valeu, Marquinhos. Levi Vasconcelos, e a primeira pergunta, a doutora Graça Varela, ela é juíza do trabalho, Levi. Gostei muito de que a senhora esteja aqui, doutora Graça, e nós tenhamos a oportunidade de entrevistá-la, porque eu, particularmente, como cidadão, tenho uma sensação de que essas terceirizações é uma tentativa do sistema da nossa sociedade de criar uma espécie de subtrabalhador. Um trabalhador de segunda categoria, que é submetido em tese às mesmas leis que nós, mas no entanto eles são extremamente fragilizados, não podem fazer greve porque é demitido com toda facilidade, são muito vulneráveis, e o sujeito atrasa salário, pinta, borda, deita e rola, e eles ficam indefesos. Eu queria saber da senhora o que é que a justiça, como é que a justiça olha esse tipo de situação para tentar reverter essa situação. Olha, Levi, bom dia. Nós temos tentado, ao longo desses anos todos, porque não há no Brasil uma legislação, uma lei que regulamenta essa situação da terceirização do serviço, que antigamente era vedada, era proibida. Só os trabalhos temporários, que eram aqueles trabalhos da pessoa que se afastava, a gestante que se afastava, aí podia se colocar uma funcionária no lugar dela. A partir da década de 90, aí a terceirização, diante da onda de concorrência entre as empresas, né, com a abertura de mercado, etc., aí começou uma grande pressão pela terceirização. Por quê? Porque ela implica uma redução de custos com a mão de obra. E sempre vai no lado mais fragilizado, não é verdade? Então, começou a ver assim, se contrata uma empresa para que ela preste um serviço. E essa empresa é que coloca a mão de obra na sua empresa para realizar os trabalhos. Abriu-se então para a questão da vigilância, depois para a limpeza e conservação. Isso o que é que faz com o trabalhador? Ele fica sem o enquadramento sindical. Ele não pertence ao sindicato daquela empresa, dos trabalhadores daquela empresa, então ele fica sem o enquadramento sindical. Isso fragiliza muito, porque ele não tem quem o represente, ele não tem quem reivindique por ele. Ele se torna um empregado descartável dentro da empresa. Por quê? Veja o seguinte, vamos ver aqui que é muito comum nas empresas. A moça que faz a limpeza, se ela não vem, a empresa terceirizada coloca outra pessoa. O que aconteceu com essa moça? O que foi, que se ela está doente, se aconteceu algum acidente, ninguém sabe. O que interessa é que tenha alguém lá substituindo. Então eles se tornam descartáveis. Isso para a dignidade da pessoa, para a sua autoestima, é terrível. Então, além das... Parece uma espécie de escravagismo moderno, né? É uma forma... E tanto você veja... A senhora me dá 30 segundos? Não, sim. Por favor, quer aqui dali o vereador Josival Rodrigues, e tem muitos assuntos a doutora Graça abordar com a gente. Graça Varela, algum relacionamento com o apresentador Raimundo Varela? Não tem nada a ver, né? Bom, então a vereadora Graça, por favor, vereadora... Vereadora não, juíza. Isso, aqui eu estava com o vereador Josival. A senhora pensa em política? Não tenho essa intenção. Não tem intenção? Não. Então, embora eu respeito muito, eu acho um trabalho muito importante. Dos bons. Isso. Né? Com certeza. Não significa assim que em todas as profissões tem os bons e os maus. Com certeza, não abro mão disso. E o fato de não haverem maus políticos não significa que não existam bons políticos. E nós precisamos deles. E num momento como esse, principalmente precisamos de bons políticos, em que se está tentando, como Levi falou, a questão de ser semelhante ao escravo. E nós tivemos agora o exemplo disso. Recentemente, esteve nas manchetes dos jornais a notícia de lojas de roupa de luxo, inclusive de marcas internacionais, que terceirizavam o serviço de confecção das roupas, e um trabalho investigativo do Ministério Público do Trabalho se descobriu a mão de obra escrava. Trabalhadores estrangeiros, bolivianos, que eram mantidos em São Paulo com as suas famílias em cubículos onde trabalhavam e viviam com crianças e as mulheres e tudo,
em trabalho verdadeiramente escravo. Juíza Graça Varela, Éder está aqui na linha para falar com a gente. Éder está onde, Gabriela, por favor? O Éder está no CHEP. Bom dia, Éder. Bom dia, Marão, tudo bem? Tudo bem, meu velho. Doutora Graça Varela, juíza do trabalho, aqui à sua disposição. Doutora, bom dia. Bom dia. Olha só, eu trabalhava em determinada empresa que eu fui assaltado em Candeias e levaram um valor estipulado a R$4.000 do veículo onde eu trabalhava. Passada uma semana depois, essa empresa me mandou embora, fui demitido por causa desse assalto. O que eu devo fazer? Bom, embora fuja um pouco ao nosso assunto da terceirização, mas você deve buscar uma tentativa de acordo com a empresa, buscar o seu sindicato e, se não for possível, então você busca a Justiça do Trabalho para que possa provar que essa discriminação da despedida e buscar os seus direitos. A Justiça do Trabalho existe exatamente para isso, para procurar dar dignidade não só à relação de trabalho, como também no momento em que ela é desfeita, poder assegurar que que sejam cumpridos os direitos do trabalhador. Muito bem, o telefone é o 3, esse telefone é esse, Santiago, por favor, meu amigão. A doutora Graça Varela, juíza do trabalho. Olha, doutora Graça, Paulo Roberto, Marão, sei de fonte fidedigna que o Estado não paga as terceirizadas há 90 dias. Ela acha certo que a empresa seja multada, pois o Estado, que deveria ser o mais correto, não faz? Olha, aí já entra a relação entre o Estado e a empresa, que já foge à competência da Justiça do Trabalho. Mas nós sentimos esse reflexo porque a partir do momento que o Estado não paga as terceirizadas não pagam aos seus trabalhadores. Então, fatalmente, essa reclamação, esse conflito vai cair na Justiça do Trabalho. E nós temos procurado sempre, às vezes com a ajuda do Ministério Público também, acordos visando reter os valores necessários ao cumprimento dos direitos trabalhistas, pelo menos aqueles mais básicos, porque muitas vezes ficam sem salário, sem FGTS, INSS, etc. Pois não, diga, Fernando Duarte. A senhora começou falando que em Brasília o assunto terceirização, o burburinho está forte. Existe um projeto de lei para regulamentar a terceirização. Como é que a Justiça do Trabalho se posiciona, pelo menos parte da Justiça do Trabalho se posiciona com relação a essa temática espinhosa dentro do Congresso Nacional? Eu acho que não chega nem a ser parte da Justiça do Trabalho, já tem até um documento firmado até pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando a sua preocupação com o projeto que está para ser aprovado, porque um projeto que tem que ser objeto de grande discussão, porque precisa que haver uma lei realmente regulamentando a terceirização, mas não pode ser uma lei feita dessa forma, porque veja o seguinte, esse projeto que está sendo discutido e que possivelmente vai ser aprovado, ele coloca algumas coisas que são muito preocupantes. Primeiro, ela admite não só a terceirização, como a quarteirização. O que significa? Que cada vez vai ficar mais pulverizado quem é o empregador. Nós vemos isso na construção civil. O que acontece na construção civil? Determinada empresa ganha a obra, aí subcontrata. Quando o empregador termina o seu serviço, ele não sabe nem de quem reclamar, porque quem o contratou foi uma empresa pequena, que não tem a menor condição de arcar com as despesas do contrato de emprego, e ele busca outra empresa, a outra empresa diz que foi a outra. É isso que vai acontecer se esse projeto de lei for aprovado. Além disso, ele permite que haja a terceirização das atividades fins. O que isso significa? Numa escola, qual é a atividade fim? É o ensino. Ele vai permitir que na escola se terceirize a função da professora. No hospital, atividade fim, um médico e enfermeira. Esse projeto permite que se terceirize essas atividades. Então, o que é que nós vamos ter? Empresas sem empregados. Vai ser tudo terceirizado. Nós podemos ter num banco a função de caixa terceirizada. Entendeu? Então isso aí ainda permite que isso aconteça no serviço público. Isso é uma ofensa à democracia. Veja por quê. A democracia não é só a gente poder votar no deputado, no senador. A democracia é a gente ter igualdade de oportunidades. O concurso público,
é quem oferece, né, essa igualdade, é o que oferece essa igualdade de oportunidades para que todos tenham acesso ao serviço público. A partir do momento que você contrata uma empresa e essa empresa coloca no serviço público os empregados que quiser, acabou o concurso público. Não é? Repara, o administrador público vai colocar lá na administração pública, no serviço público, aqueles que ele quiser, que vão votar nele, porque vai deixar de haver o concurso público, já que essa possibilidade de terceirizar atividades físicas é a atividade principal do serviço público. O médico, o professor, tudo vai poder ser terceirizado, não só no serviço público, como nas empresas públicas. Daí a nossa preocupação séria, nós juízes do trabalho, porque nós juízes do trabalho temos uma preocupação com a dignidade da relação de trabalho. Nós não somos nem a favor do empregado, nem a favor do empregador. Nós somos a favor da relação de trabalho digna. E como é que vocês poderiam agir para evitar que distorções ocorram, doutora Graça Varela? A nossa preocupação é com a aprovação desse projeto de lei. Porque até hoje, o que é que nós temos feito? Com as nossas decisões, nós temos sido um ponto de equilíbrio, um freio nesse ímpeto de lucro que todas as empresas têm. Que é natural, elas têm esse ímpeto de lucro e o trabalhador quer ganhar mais, né? Então, nós temos sido um ponto de equilíbrio. Com esse projeto de lei, o juiz não pode ir contra a lei. Então a nossa preocupação é essa, ainda que depois se busque até junto ao Supremo uma declaração de inconstitucionalidade dessa lei, mas é uma luta muito grande. Então é melhor que esse projeto seja repensado e que essas notas que afrontam o trabalhador, elas sejam retiradas do projeto. Tem outras questões do projeto, por exemplo, nós vamos ter situações de na mesma empresa pessoas fazendo exatamente o mesmo serviço, cada uma com uma situação jurídica diferente, uma ganhando um salário e outra. Entendeu? Acabou o princípio da igualdade. Então, numa empresa, duas pessoas, digitadores, imagine, um ganhando e tendo toda uma proteção do serviço oferecido pela empresa e o outro não tem nada disso. O regime especial de direito administrativo, o famoso REDA, seria uma situação de terceirização encoberta? Na prática se transformou nisso, porque na verdade seria para atender aquelas situações excepcionais. Houve uma demanda muito grande por causa de uma epidemia em determinado município. Então se contratam médicos, o pessoal de saúde, exatamente para atender essa necessidade. Houve uma demanda maior de uma escola, alguma coisa assim. Mas na prática, o que nós vemos, principalmente nos municípios do interior, e aqui na capital também, é a utilização como uma terceirização. Nós temos hoje uma das grandes chagas da terceirização ocorre nos municípios. Nós temos isso visto muito e depois, quando você vai em busca da responsabilidade do município, ele agora se acolhe no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que colocou que a administração pública não seria responsável. Nós agora já estamos conseguindo transformar isso na prática, e sempre que há uma evidência de culpa da administração pública, então ela se torna responsável. Mas sem dúvida nenhuma que o famoso REDA na prática se transformou numa forma de terceirização também aviltante do princípio do concurso público, né? Beleza. Levi, deixa a pergunta para a doutora Graça Varela, temos um intervalo comercial. Deixa eu abraçar aqui a doutora Itana. Doutora Itana, titular da Delegacia de Furto e Roubo, seu maridão Carlos, que ouve diariamente o nosso Acorda para a Vida, Levi. Tudo que a senhora está falando aí é altamente preocupante. Nós vamos criar uma sociedade, ao invés de evoluirmos para a igualdade, vamos ampliar a desigualdade no amparo legal. A senhora tem informação de que as centrais sindicais, esses que dizem defender o trabalhador, estão tendo alguma reação diante desse tipo de... Doutora Graça, mas ligou aqui o Luiz Alberto. Por favor, sou dono de uma empresa, não sei se tem a ver com a senhora, doutora. Sou dono de uma empresa e tive um empregado que fez de tudo para sair. Fui obrigado a demiti-lo. Agora ele está trabalhando em uma outra empresa e ganhando o salário de desemprego e mais o salário do novo trabalho. Como faço para denunciá-lo ao Ministério do Trabalho, pois ele está se apropriando de um dinheiro que não lhe pertence? Ou o Ministério apoia esse fato? Entendeu, doutora Graça? Entendi. Você queria com a senhora? Não é porque a Justiça do Trabalho está se referindo à Delegacia Regional do Trabalho, possivelmente. Realmente é uma burla, né? É muito comum
O empregado sai, recebe o seguro-desemprego e ajeita com o novo empregador ficar sem carteira de trabalho assinada durante o tempo em que fica recebendo o seguro-desemprego. Então aí o novo empregador também está praticando, sendo cúmplice nesse ilícito, porque não está assinando a carteira de trabalho dele, porque assim que assinar a carteira de trabalho dele, as informações são cruzadas e o seguro-desemprego é suspenso. Então o novo empregador não assina a carteira, não cumpre, não recolhe INSS, nada disso, e o empregado fica recebendo seguro-desemprego e o salário. Infelizmente, isso acontece muito no nosso Brasil. Muita coisa que funciona lá fora, quando chega aqui, o nosso jeito criativo realmente acaba provocando situações como essa, né? Levi Vasconcelos, repita a pergunta da doutora Graça Varela, por favor, meu caro Levi, ela juíza do trabalho, Levi. Eu queria saber, doutora Graça, se ela tem informações de que essa indignidade que está tramitando no Congresso Nacional, se há alguma reação das centrais sindicais, dos setores organizados dos trabalhadores. Com certeza. O que nós vimos na semana passada em Brasília foi exatamente provocado pelas centrais sindicais, que acabou a sessão sendo suspensa exatamente porque eles fizeram um movimento fora do Congresso e um grupo conseguiu entrar na Comissão de Constituição e Justiça e conseguiu suspender a sessão. Então, as centrais, possivelmente foram elas que causaram essa nossa conversa aqui hoje, né? Então, algum resultado já tem. Quem foi o autor desse projeto, doutora? Eu tenho aqui, tem vários projetos, mas esse aqui é de Sandro Mabel. Democratas de Goiás. É Sandro Mabel. Não, PMDB. Mas tem alguns outros projetos, mas esse aqui é que está indo na frente. Tem outros que mais humanistas, mas esses aí estão apensados, não estão sendo levados adiante. Esse aqui, que a meu ver é o mais cruel de todos, é o que está sendo levado adiante. Doutora Graça, confirmando, doutora Graça, para a juíza do direito, o terceirizado que se sentir lesado, funcionário contratado por uma terceirizada, deve fazer o quê? Deve buscar a justiça do trabalho, né? Seu trabalho. Quer dizer, se tivesse sindicato, ele buscaria o sindicato dele, né? Vocês verem o que é, né? Quando ele não tem quem o represente, quem grite por ele. Existe um sindicato de terceirizados? Não existe. Porque, rapaz, são diversas funções, são diversas atividades, são pulverizados. Então fica muito difícil para uma categoria se organizar. Entendeu? Exato. Vocês vejam, são muitas áreas. Área da saúde, área do ensino, empresas do comércio, indústrias. Então fica muito difícil você encontrar um ponto comum que permita que eles formem uma categoria. Então tem sido as centrais sindicais que estão lutando por eles. Que estão lá em Brasília fazendo esse barulho todo que acordou o Brasil com esse problema. Porque se não fossem as centrais, possivelmente esse projeto seria aprovado e quando nós víssemos já era tarde demais. A senhora aqui já tem uma certa experiência na área de justiça, como juíza do trabalho. 22 anos. Existe algum caso esdrúxulo envolvendo terceirizado que a senhora se impressionou como é possível que isso aconteça dentro do regime democrático brasileiro? Olha, além desse trabalho escravo que eu falei agora nesse instante, nós vemos nas empresas a forma, figuras como, por exemplo, o assédio moral, que ocorre com os terceirizados com muito mais facilidade, porque eles são vulneráveis. Nesse sentido, eles não pertencem à empresa. Então, isso que esse ouvinte nesse instante falou, que o empregado ficou fazendo tudo para ser demitido. Repare, quando é um terceirizado, ele não precisa fazer tudo para ser demitido, ele é demitido por qualquer razão. E como é que ele é demitido? Ele é devolvido para a empresa que o colocou ali. E se a empresa não tiver onde colocá-lo em outro lugar, despede. Entendeu? Ele não tem vínculo nenhum com a empresa. Doutora Graça, tem prazo para um terceirizado trabalhar para o Estado, para o município, por exemplo? Não tem. Deveria ter. Se fosse, seguido reda, seria só enquanto durasse aquela necessidade excepcional, entendeu? Mas não tem prazo. Ele pode ficar o resto da vida. A gente vê muito isso na Petrobras. Você não vê assim, tantas pessoas. Você trabalha onde? Você trabalha encostado à Petrobras. Entendeu? Não são da Petrobras, trabalham encostado à Petrobras. Ele trabalha numa empresa que presta serviço à Petrobras e ele fica
com índice de acidentes muito maiores. Hoje em dia que já a Petrobras vem tendo algum cuidado, mas o índice de acidentes, porque não são pessoas com a mesma preparação, né? Porque ficam hoje numa função, amanhã em outra, eles nem se profissionalizam, ficam realmente subempregados. Levi Vasconcelos. E o que é que acontece com as empresas? Tem muitos deles que reclamam, né? Reclama e a empresa sumiu e ele não tem referência. O que é que acontece com esse tipo de situação? As empresas, como é que a justiça faz para localizá-los e responsabilizá-los? Não é fácil, é uma luta muito grande. Nós temos um poder de investigação muito grande, porque veja o seguinte, a empresa, geralmente, então na administração pública isso acontece demais. Quem ganha a licitação? O menor preço. Para ter o menor preço, oferece, né, aquelas condições que qualquer bom analista verifica logo que são irreais, não tem como serem viáveis. Qualquer aumento de salário ali já joga aquele contrato água abaixo. Então a empresa começa a não cumprir e some a empresa. Quando você vai atrás, você encontra uma mesa, umas cadeiras lá e fim de conversa, né? E agora com os escritórios virtuais, mais difícil ainda fica de localizar. Então nós vamos responsabilizar a empresa que estava recebendo os serviços, que nós chamamos o tomador dos serviços. Mas tudo isso é um processo que eu tenho que primeiro buscar os bens da empresa empregadora, não conseguiu, vamos atrás dos bens da empresa que tomou o serviço, da tomadora dos serviços. E se não conseguimos nada, vamos atrás dos sócios. Então é todo um processo que demora. E nisso, entretanto, nós temos um desempregado no mercado de trabalho, né? Voltando à questão da relação entre contratante e contratado, no caso das empresas que contratam os terceirizados e a terceirizada que contrata os funcionários em geral. Quando existe algum tipo de quebra do contrato entre a contratante e a contratada, isso é uma questão que vai para a Justiça do Trabalho ou que vai para a Justiça Comum? A relação entre as duas empresas é na Justiça Comum, porque é um contrato comercial. Aí já foge a nossa competência, entendeu? Agora, a relação das empresas com os trabalhadores é na Justiça do Trabalho. E uma situação como a que você descreve, fatalmente vai cair lá na Justiça do Trabalho, porque esses trabalhadores vão atrás, nós temos... Olha, eu acho que hoje as nossas pautas, acho que quase que metade é com questões de terceirização. A contratante, ela é corresponsável pelos empregados de alguma forma? Nós reconhecemos ou a responsabilidade subsidiária ou a responsabilidade solidária. Deixa eu explicar o que é. A subsidiária é o seguinte: primeiro vamos na empresa que empregou, né? Que é a empresa terceirizada, né? Que empregou. Se não conseguimos nada, vamos na empresa que recebeu o serviço, a tomadora do serviço. Se ficar verificado que houve um ilícito, que aquela contratação foi uma contratação fraudulenta, então, com base no Código Civil, aí nós consideramos a responsabilidade solidária. O que é que significa? Que a gente pode ir de imediato em cima dos bens da empresa que tomou o serviço. Podemos acionar, o empregado pode acionar qualquer uma das duas e a justiça vai em busca dos bens de qualquer uma das duas. Entendi. Essa solidariedade não é automática não, doutor? Na hora que o sujeito contrata, a empresa que é beneficiária do serviço não está se corresponsabilizando imediatamente, não? Nós estamos querendo isso. Quer dizer, no meu entender, o projeto de lei, para ser realmente respeitador da dignidade do trabalho, ele deveria exatamente colocar uma responsabilidade solidária. Mas, por enquanto, está subsidiária e só havendo um ilícito é que é solidária. Entendeu? E nesse projeto de lei ainda tem, porque nós ainda fazemos o seguinte: se por acaso ficar provado que houve uma fraude, nós reconhecemos o vínculo de emprego com a empresa que tomou o serviço. Entendeu? Então passa a ser ela a empregadora. No caso aqui desse projeto de lei, não coloca essa possibilidade. Determina que se pague uma multa. Ora, a multa a gente sabe que nada é a mesma coisa. Ou a empresa não tem condição de pagar a multa e fica por isso mesmo, ou então tem tanta condição que aquela multa não é nada. Não é? A senhora que está acompanhando isso de perto, qual é a chance desse projeto passar no Congresso?
Eu espero que nenhuma. Não sei dizer porque eu não tenho essa avaliação política. Me foge um pouco assim essa visão política. Eu espero assim que com isso com esse exemplo que está vendo, né, o povo na rua, né, e agora as centrais sindicais lá no Congresso, que elas consigam que venha um projeto. Eu acho que tem que ter uma lei, sem dúvida nenhuma. O que existe hoje é uma legislação, entre aspas, que é uma legislação feita pelo judiciário, não é a nossa função, mas que venha uma lei correta, uma lei que respeite o trabalhador. Eu acho que terceirização é um fenômeno que existe, faz parte aí dessas relações econômicas contemporâneas, mas ele não precisa ser tão perverso com o trabalhador. Nós temos o serviço público que dá estabilidade demais, esse dá de menos, né? Mas o serviço público está, digamos, contornando essa estabilidade, terceirizando. É isso mesmo. O Estado brasileiro, então, de alguma forma, é omisso nessa relação dos terceirizados, com os empregados terceirizados? Depende do que você chama de Estado. O Poder Judiciário é Estado, né? Eu não me acho omissa. Não, mas eu falo com relação ao Executivo, principalmente. O Executivo que eu tenho mais conhecimento que tem realmente terceirizado. Principalmente os municípios. A terceirização é uma forma, porque a relação no município entre o chefe do Poder Executivo e o eleitorado é muito próxima. Então a troca de votos é mais comum, né? Então facilmente se troca um voto por um emprego na família. E a terceirizada é uma porta aberta para isso. Tem sido. Doutora Graça, muito obrigado, esclarecedora a sua entrevista. E vai voltar aqui para novos esclarecimentos à sua disposição. Muito obrigado pela atenção, valeu? Muito obrigada pela oportunidade de poder esclarecer esse assunto aqui. Muito bom. Aliás, na gestão de João Henrique, o terceirizado era a grande barganha de voto aí, né? Valeu. Bom.